Mas dos dons de poder, os dons de cura foram os primeiros que eu comecei a experimentar. Interessante que eram talvez dos dons do Espírito, estava entre aquelas manifestações que mais me assustavam. Por quê? Eu nasci e cresci num lar cristão. Eu nunca vi ninguém ser curado de coisa nenhuma. E quando os pastores oravam, a gente ficava esperando, mas eu não via acontecer nada. E muitas vezes eles ainda, na hora de orar, diziam, nós vamos orar e Deus vai curar. Eu só pensava assim, não promete. Não promete, vai que não acontece, porque normalmente não acontecia. E durante muito tempo eu não vi nada. Mas eu lembro de uma ocasião, recém cheio do Espírito Santo, buscando a Deus, eu fui convidado para dar uma palavra num grupo que se reunia numa casa. E a pessoa que liderava o grupo falou, olha, o nosso pastor, né, me autorizou, falei de você, ele permitiu que eu te chamasse aqui para dar uma palavra, para orar com o nosso pessoal. Eu fiquei todo empolgado, me preparei para aquilo, orei, jejuei, busquei a Deus, preparei uma palavra, fui lá, compartilhei, né, a palavra. E no final, quando eu terminei, essa pessoa que liderava o grupo, ela falou assim, olha, eu ganhei a maioria deles para Jesus, eu cuido deles, mas eu não consigo falar assim muito, né, bonito, eu derramo sobre eles tudo aquilo que eu tenho, que me ajuda na minha vida, mas eu acho que sua vinda vai ser boa. E ela me fez assim, achar por algum momento que eu tinha mais a oferecer do que ela. Mas tão logo eu terminei de falar e ela retomou a palavra, ela falou, só antes de terminar, eu gostaria de orar com aquele senhor que está ali nos visitando. Eu lembro que era um senhor de um pouquinho mais de idade do que o resto do grupo, que estava sentado mais para o fundo. E ela falou assim, é sua primeira vez aqui conosco, a gente está feliz de recebê-lo, não conheço. Mas eu estava olhando para o senhor e eu senti um incômodo aqui da parte de Deus, de que o senhor está com uma dor te incomodando na base das costas. Ele falou, é verdade. Ela falou, o senhor já foi ao ortopedista? Ele falou, já. Ela falou, ele confirmou para o senhor que o seu problema é uma escoliose assim, assim, assado? Falou, sim. Ele falou que era exatamente isso. Ela falou, então, eu quero orar com você, mas eu vou fazer isso de uma forma diferente. Ele disse, como? E ela falou, posso me aproximar? Ele falou, pode. Do jeito que ela foi na direção dele, eu já levantei e fui atrás de curioso. Eu nunca tinha visto alguém ministrar com aquela naturalidade. E ela garantia, ela dizia, o senhor vai ser curado agora. A dor vai sumir agora. E eu só pensando, não promete, mas ao mesmo tempo, quero ver esse negócio. E daí ela chegou e falou, olha, eu vou fazer um check-up com o senhor. Ela falou, eu vou pedir que o senhor fique bem reto na cadeira, o mais alinhado possível, e eu vou levantar suas mãos. Ela falou, isso é uma questão de anatomia. Se o senhor está mesmo com a coluna torta fora do lugar, quando eu esticar suas mãos, elas não vão se encontrar à ponta do dedo. Vai ter uma diferença entre elas. E quando ela levantou as mãos dele, tinha uma diferença enorme. Ela chegou a pedir para alguém riscar com a caneta. Ela puxava aquela mão menor, não tinha jeito daquilo subir. Ela dizia, desculpa se isso doer, eu preciso mostrar para todo mundo. O senhor está percebendo que por mais que eu puxe, ela quase levantava o homem da cadeira e aquilo não igualava. A sua mão não iguala, o senhor está sentindo a diferença? Estou, pode baixar, ver. Ele via, levantava, não conseguia mudar. Ela disse, a hora que eu der uma palavra de ordem, em nome de Jesus, o senhor vai sentir essa mão correr e a sua coluna vai endireitar. E a prova que todo mundo vai ver aqui é que essas mãos vão se alinhar. E eu pensando, não promete, prometer a cura já é ousado. Ficar falando que todo mundo vê isso, eu estava assim desesperado, mas eu estava do lado dela. Aí ela simplesmente deu uma palavra de ordem, eu vi que aquela mão que ela puxava começou a deslizar, igualou, encostou na outra. E ela falou, o senhor sentiu mexer? Ele falou, senti. Ela falou, cadê a dor? Eu disse, meu Deus, não tem mais dor nenhuma. Sumiu, e ele fazia todo tipo de movimento, ele estava impressionado. Mas ela virou para outra senhora e falou, a senhora também está com dor, não é? Na verdade, eu troquei aqui, ele estava com a dor na parte de cima. Ela falou, mas a da senhora é na parte de baixo, não é? É. Ela falou, vou fazer o que eu fiz com ele, mas o seu check-up vou fazer nas pernas. E quando ela esticou as pernas da mulher, tinha uma diferença da sola de um sapato para o outro. Ela falou, olha, isso não é uma perna menor do que a outra. Seu quadril está torto. Mas ela puxava, mexia, não tinha o que mudasse aquele lugar. Ela falou, mas quando eu orar, uma perna vai avançar metade, a outra vai recolher metade. E não só elas vão igualar, mas a senhora vai ver que a dor vai sumir. Nessa eu já estou em cima, querendo ver. E quando ela orou, uma perna avançou, a outra recolheu, elas igualaram, e ela pergunta, cadê a dor? A mulher começa a chorar, não tem mais dor, está tudo normal, glória a Deus. Ela virou para uma terceira pessoa e falou, você também está com a dor aí, estava dizendo para Deus agora, que se ele fez pelos outros, quer que faça por você? Não, é verdade.
Aí eu já estou em cima para ver de novo. Ela vira para mim e diz: quer orar você? Eu falei: não, não, não. A senhora fica à vontade. Ela olha para mim e diz assim: o irmão não crê? Eu com 18 anos de idade, começando. Claro que eu creio, Deus está fazendo todo mundo. Ela falou: então por que não ora? Eu falei: não, porque a unção está com a irmã. Ela falou: por isso não. Ela pegou, virou minhas mãos para cima, pôs as mãos, falou: em nome de Jesus eu transfiro. Ela falou: pronto, agora está com você. A diferença é que eu não senti nada, nem um calorzinho, nem um tremorzinho. Não dá para ver se tinha unção nenhuma ali. Mas ela falou: pronto, agora pode orar. Até hoje fico me perguntando o que me fez começar a orar por cura. Se for tanto que eu orei por isso, minha fé, ou se foi para não passar vergonha com o desafio público de uma mulher. Porque eu pensava: se eu orar e não acontecer nada, vai ser feio. Mas se eu não orar, está mais feio ainda. E simplesmente eu falei: quer saber? Bora cair para dentro. Orei por isso uma vida inteira. Que garante que não vai acontecer? Deus está usando a mulher com essas duas coisas. Ela não deve ser tão maluca. Ela deve ter visto alguma coisa na minha vida. E eu simplesmente resolvi. E aí virei para a terceira pessoa. Fiz tudo o que ela tinha feito. Imitei tudo. Nunca tinha feito aquilo na vida. Mas tudo que ela tinha feito com as outras, falei: levante suas mãos que nós vamos fazer um check-up. Aí a pessoa levantou as mãos, tinha uma diferença. Falei: olha, dá para sentir aqui. Falei: vou puxar. E eu torcendo para a hora que eu puxasse, que aquilo igualasse, não igualava. Aí eu falei: a hora que eu orar, você vai sentir tudo que ela falou. Eu copiei, mas igualzinho. E eu só pensava: Deus, não me deixa na mão. Já não é pela glória do teu nome, é que não seja para vergonha do meu. A gente é muito besta, é muito carnal, né? Mas naquele momento, algo realmente foi ativado quando eu decidi andar naquilo. E a hora que eu orei com a mulher, não só o braço dela correu igual dos outros, mas ela também começou a chorar. A dor acabou de sumir, tal. Eu virei: tem mais alguém? Aí eu empolguei, eu queria ver. E ninguém falava de dor nenhuma. Eu falei: tem alguém que quer fazer o check-up mesmo sem dor? Porque eu estava doido para mais uma oportunidade. Eu saí daquele lugar convencido de algo: Deus pode me usar também. Alguns dias se passaram, eu estava num piquenique da igreja, não era um culto. Uma pessoa falou: rapaz, estou com a dor nas costas. A hora que eu vi, já tinha saído. Falei: posso fazer um check-up? Ele: como assim? Falei: eu vou te esticar a questão da anatomia, você vai ver. E orei, a pessoa foi curada. Mas a hora que eu fui orar com a pessoa, a hora que o diabo sopra no seu ouvido: hoje a irmã não está aqui para te ajudar. Eu falei: não, a unção foi transferida, está comigo. E sabe, a hora que eu decidi andar naquilo, eu lembro até hoje do dia que o Espírito Santo falou comigo: durante todo o seu ministério, eu quero que você alivie as pessoas dos problemas de coluna. E sabe o que é interessante? Eu sempre começava orando dessa forma, sempre. Aí teve uma época, as reuniões foram ficando muito grandes, os seminários muito grandes, era muita gente, era cada vez mais difícil. Eu comecei a pensar comigo mesmo: quer saber? Vamos direto naquilo que impacta mais as pessoas, pegar uma palavra mais clara que já tenha de Deus. Vamos resumir. A sensação que eu tinha que quando eu não decidia começar da forma mais simples, nunca era igual a quando começava. Então, quando a gente fala a respeito, né, de cura, é interessante a gente notar isso. Gente, eu orei por muita gente, muita gente. Eu não via ninguém ser curado no início. Mas eu pensava, eu dizia: uma hora vai acontecer, uma hora eu vou entender como esse negócio funciona, uma hora eu vou aprender como fluir em Deus. Eu lembro de um amigo meu, pastor de uma igreja local, que falou para outro amigo, que é um evangelista desse, muito usado em sinais e milagres. Os dois se encontraram. E ele falou assim: cara, eu queria que você tivesse domingo passado na minha igreja. Eu falei: normalmente as pessoas convidam para um próximo domingo, não porque já passou. Ele falou: não, é que tinha um camarada lá na cadeira de roda, eu quis me aventurar a orar por ele, mas não andou não. Nós demos um rolezinho com ele e botamos ele sentado de volta. E ele falou assim: eu fiquei com tanta vergonha depois. Falei: poxa, por que eu brinquei com isso? Mas eu já vi você levantando muita gente. Se você estivesse lá, teria sido especial. Aí esse meu amigo, o evangelista, fala para o meu outro amigo pastor, ele falou: sabe qual a diferença entre nós dois? O outro falou: o tipo de dom. Ele falou: não, a diferença é que o senhor envergonhou e desistiu na primeira. Ele falou: eu derrubei uns 300 antes do primeiro andar. Mas eu nunca parei. Eu dizia: esse negócio vai romper, eu vou entender como funciona, vai acontecer. E eu comecei a rir daquilo. Eu falei para ele: você exagerou? Ele falou: talvez não foi 300, talvez foi uns 250, né? Mas algo que muitas vezes as pessoas ficam esperando é que de alguma forma tudo vai começar a acontecer da noite para o dia, da forma mais intensa, maravilhosa e empolgante. Eu costumo dizer para as pessoas: não é assim.
A Bíblia diz, visto desejai dons espirituais, procurai progredir neles. O que é progredir no dom? Não quer dizer que Deus vai dando dom aos poucos, mas nós vamos entendendo de forma progressiva como eles funcionam e como nós podemos operar neles. Dá para entender a diferença? Falando sobre a questão dos dons de cura na Escritura, nós vemos uma operação, eu diria até um tanto quanto limitada, mas no Velho Testamento. Eliseu, para mim, é o camarada que mais moveu nos dons de cura. A gente tem em 2 Reis 4, de 12 a 17, o exemplo daquela sunamita, né, que não podia ter filhos. Nós temos o exemplo em 2 Reis, capítulo 5, verso 14, de Naamã, que é curado da lepra. Mas é interessante que no Velho Testamento, apesar da gente ver muitas manifestações dos dons de poder, você não vê muitas expressões de cura. Até quando Isaías dá uma palavra para Ezequias, está desenganado pelos médicos, ainda que tenha havido um milagre, que os médicos não podiam fazer nada, a Bíblia fala que no processo, Ezequias recebe uma instrução de Isaías de que eles aplicassem uma pasta de figo, né, nas úlceras. Então assim, me parece que houve uma combinação do sobrenatural com coisas naturais, mas você não vê com tanta frequência. Mas o tempo todo, as profecias sobre o ministério de Jesus é de que ele viria realmente se movendo num nível extraordinário de cura. E quando você olha para o Novo Testamento, é impressionante o volume de curas operado por Nosso Senhor. Em Atos 10, 38, a Bíblia diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então você pega todo o ministério de Jesus e vê que esses sinais foram produzidos por causa da unção do Espírito Santo sobre ele. Quando você olha para a vida da igreja, você vai ver Pedro, e a Bíblia fala das pessoas tentando ficar no lugar onde a sombra de Pedro passasse por eles. Atos 5, 15 e 16. Né? Em Atos 8, 7, a Bíblia fala de Filipe curando os paralíticos em Samaria. Né? Em Atos 28, 8 e 9, é um texto que fala de Paulo ministrando cura aos enfermos na ilha de Malta. Mas nós temos muitos outros textos falando das curas no ministério de Paulo. Não há nada que garanta, né, que os apóstolos viviam isso o tempo todo dia, sem cessar. Mas obviamente havia um volume, né, e uma quantidade significativa de manifestações. O que eu tenho aprendido é que a gente precisa seguir a direção do Espírito Santo. Às vezes eu oro por pessoas que eu gostaria que fosse curado, e eu aplico minha fé, eu tento, faço tudo ao alcance e não vejo resultado. Às vezes Deus me dirige a orar por gente que eu não queria orar. Pastor, é feio dizer isso, mas é verdade. Eu, por exemplo, estava no início do meu ministério, estava pregando numa igreja daquelas que estava assim, ó. Um dia alguém falou, pastor, lotado. Eu falei, não, 5, mas bem empolgadinho. Era uma igreja bem pequenininha, a gente chama de 4x4, 4 de largura por 4 de comprimento. Então assim, para o tamanho da igreja, ela estava até relativamente cheia, mas era um grupo pequeno, eu estava começando, era na periferia do canto, do bairro, do subúrbio distante. Enquanto eu estou pregando o tempo todo, tem um cara que está na porta. A maior parte do corpo está do lado de fora, não do lado de dentro. Toda a linguagem corporal dele é de quem não quer estar ali, não está gostando nada daquilo. A maneira como ele cruza os braços, como ele está olhando feio, com desdém, para tudo o que está acontecendo, para tudo que eu estou falando. E está me incomodando o jeito daquele cara. Estou pensando, se não gosta de nada disso, não crê nada disso, está fazendo o que aqui? Mas eu preguei a mensagem, fiz o apelo para a salvação, mirei ele várias vezes enquanto fazia o apelo, chamei à frente, não saiu do lugar, não veio. Depois de orar por salvação, falei, agora eu quero orar por cura. E aqueles que precisam de cura, eu quero que venha à frente. Aí ele desceu e veio à frente. Quando ele desceu, eu falei, o senhor quer oração por cura? Ele falou, sim, senhor. Chamou de senhor um garoto. Eu falei, o senhor já entregou a vida a Jesus? Ele falou, não. Eu falei, o senhor não quer fazer isso primeiro? Ele falou, não. Eu levei um choque assim. Eu falei, eu acho que o senhor não entendeu o que é entregar a vida a Jesus. Ele falou assim, jovem, poupe o fôlego. Eu sei o que é e não me interessa. Eu falei, o senhor quer que eu ore por cura? Ele falou, eu sei que se você orar, eu vou ser curado. Eu queria que os crentes da igreja fossem tão crentes quanto alguns incrédulos. Eu pensei dentro de mim, eu não vou orar por esse miserável que não quer Jesus. Mas o Espírito Santo falou comigo, você vai orar por ele vai ser curado. E será juízo contra ele no dia final. Nítido e claro. Eu botei a mão sobre ele, orei, ele foi curado na hora. E simplesmente foi embora. Ele disse, não quero Jesus, só vim buscar minha cura. Eu não queria orar por ele. Se eu pudesse, eu arrancava a cura. Eu fiquei com raiva, não gostei da forma como ele tratou Jesus. Agora tem hora que eu olho para aquele crente piedoso, fiel, de Jesus, que a gente tem ideia de merecimento.
E não são bem os termos com os quais Deus trabalha. No reino de Deus a dinâmica funciona um pouco diferente. Então, o que eu costumo procurar seguir são os impulsos. Então, às vezes estou num ambiente, eu sinto de Deus de orar por uma pessoa em específica. E normalmente quando você tem a direção dele, você sabe que a probabilidade de que aquilo aconteça é muito maior do que só você orar porque quis orar. Um dia eu estava começando, nossa primeira das comunidades alcance foi na cidade de Irati. Mas eu ainda morava em Guarapuava, 1 hora de distância, não tinha mudado. Eu estava fazendo uma viagem para Curitiba e tinha que passar por Irati. Eu estava indo de carro para pregar. Era ainda bem cedo. E a hora que eu passei, estendi a mão, comecei a orar pela cidade, senti um impulso da parte de Deus. Na célula que nós tivemos no meio da semana anterior, isso era um domingo de manhã, uma das novas convertidas pediu oração pela filha, que estava com um problema sério nos rins. Falou, olha, nós não temos plano de saúde, não temos a menor condição de fazer o tratamento, o que dizer a cirurgia, e estou precisando de uma intervenção. Nós oramos pela menina mesmo à distância, mas o marido dela ainda não era convertido. A hora que eu estava passando, orando pela cidade, eu lembrei. Na hora que eu lembrei, fui orar pela pessoa, o Espírito Santo falou, entre e ore com ela lá na casa dela. Falei, Senhor, eu espero que não seja cedo demais para acordar essa turma. Entrei na cidade, toquei a campainha, aparece a menina na porta com a cara de sono de quem levantou comigo tocando a campainha. Eu falei, fulana, estou passando para ir a Curitiba, eu nem tenho muito tempo, eu senti de Deus de orar com você pela sua cura. Ela, que bom, pastor. Eu falei, mas uma pergunta, seu pai está aí? Eu falei, tá. Eu falei, chama ele, mesmo se ele estiver dormindo. E daqui a pouco aparece ele com cara de sono. Eu não perguntei se eu que tinha tirado ele da cama ou não. Eu falei para ele, Igor, nome dele. Eu falei, Igor, você sabe que sua mulher entregou a vida a Jesus, está participando das nossas reuniões, sua filha tem ido de vez em quando. Na última quarta-feira, ela falou de um problema da sua filha, assim, e da incapacidade de vocês de atender com, fazer o tratamento médico e dizer a cirurgia. Eu falei, eu passei aqui para orar com a sua filha, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo, o que é que Ele faz. Eu vou te dizer uma coisa, se não curar ela com a minha oração, quem paga o tratamento de cirurgia sou eu. Eu vim te lançar esse desafio. Ele falou, pastor, o desafio não é meu, o desafio é seu. Eu não tenho nada a perder. Na hora que ele falou isso, pensei, é mesmo. O único que está com o desafio aqui sou eu. Eu fiquei pensando, como é que eu falei isso? Mas eu falei para ele, eu quero que você saiba quem é o Jesus que nós estamos pregando e que isso não é mera mudança de religião. Então eu impus as mãos sobre ela, dei uma palavra de cura, simplesmente virei as costas, entrei no carro, falei para Jesus, é bom o Senhor curá-la. Obviamente, ela foi curada e naquela semana todos os primeiros exames começaram a mostrar aquilo, os médicos acharam que o exame estava errado, começaram a pedir mais exames e ela não tinha absolutamente nada. Pergunta, o que você acha que aconteceu com o pai? Ele falou, realmente o Jesus de vocês funciona, vou dar uma chance, vou na reunião. Ainda não estava assim, convertendo. Mas sabe, nós precisamos entender que a operação dos dons, ela tem um poder, não só para edificar o crente, mas para atrair o não crente. Mas elas são efetivas não apenas naquilo que a gente quer que aconteça. Quando a gente começa a simplesmente seguir o que Deus está fazendo. Então, meu encorajamento, às vezes alguns falam, não, pastor, senti de orar por tal pessoa, mas Deus me livre, vai que eu pago o mico de não acontecer. Eu falo para alguns, vai que Deus faz. Você está diante de duas possibilidades. De vez em quando o povo aí fora no mundo diz, não, eu já tenho. Eu quero te encorajar, principalmente quando você tem algo que você sabe que aquilo não é a sua cabeça está dizendo, não faz não ora não, você não tem condições de fazer isso. Se nós começarmos a ser mais sensíveis, nós vamos ficar impressionados com aquilo que Deus pode fazer e como Deus pode nos usar. Meus filhos começaram, à medida que crescia, a ser estimulados nesse ambiente, onde eu orava com as pessoas de uma forma muito simples. Eu lembro de uma vez nós estávamos fazendo um tour no interior do Goiás, do estado do Goiás. E fomos em algumas cidades pequenininhas, e eu senti de Deus que eu tinha que ter umas férias diferentes com eles e que era uma experiência mais missionária. E eu falei, eu vou sair do circuito que normalmente andamos, vou para lugares diferentes, igrejas diferentes. E num desses lugares, eu lembro que eu estava ministrando e eu parei. E eu falei assim, tem uma pessoa, eu particularmente acredito que é nessa, não me lembro se era a segunda ou a terceira fileira, tem uma senhora sentindo isso, e comecei a descrever o problema dela.
Falei, eu quero orar por você. Bom, na fileira acho que tinha 2 ou 3 mulheres. O resto não eram mulheres. Então não sobrava muita opção, né? Eu vi que a pessoa que eu tinha impressão que era, ficou cabisbaixo o tempo todo. Falei, tem alguém? Ninguém falava nada. Senhora? Não. Senhora? Não. Senhora? Também não. Mas eu tinha certeza dentro de mim, não desiste. Eu falei, mas eu levei um não na frente de todo mundo. É diferente de você ir lá e perguntar. Eu estava fazendo isso no microfone. Falei, gente, certeza? Eu estou com esse impulso dentro de mim. Mas, se vocês não falar que é isso, eu vou deduzir que provavelmente sou eu que não estou entendendo. Ninguém falava nada. Eu deixei aquilo e continuei. Daqui a pouco meu filho levanta a mão e falou, pai, desculpa te interromper. Ele falou, Deus está falando comigo. Eu falei, o que Deus está falando com você, meu filho? Ele falou, Deus está me dizendo que aquela mulher, e descreveu aquela que eu tinha a suspeita, ela realmente está com tudo aquilo. E ela disse que ela não ia falar nada e que ela só ia acreditar que Deus está nisso se Deus mostrasse para uma outra pessoa e dissesse em público que é para ela dizer a verdade que ela mesma. A mulher desandou a chorar, é verdade, eu estou com tudo isso, eu pedi mesmo para Deus isso. Eu falei, para que complicar as coisas, dona? Alguém já revelou, já descreveu o seu problema. Ela falou, nunca vi isso antes. E eu falei para Deus, se era Deus mesmo que ele usasse outra pessoa, agora uma criança pura. Eu falei, tá me chamando de impuro. Eu falei, meu filho, agora você teve a revelação, você vai lá e ora, né? E a hora que ele botou a mão na cabeça dela, deu nem tempo de terminar a oração. Ela foi curada. Então assim, eles foram crescendo nesse ambiente de simplicidade. É lógico que para eles, as coisas eram muito mais naturais. Agora, a gente só precisa simplificar. Não importa se você não viveu isso antes. A gente pode viver isso hoje. Amém? Então vamos lá. De vez em quando eu começo a ministrar, eu me sinto como aquelas televisão antigas de válvula. Alguém é dessa época? Não só a televisão de tubo, de válvula. Você ligava ela. Agora é a hora que os novos ficam rindo da gente. Você ligava a televisão, aparecia só um faixinho assim no meio, ó. Era uma faixa acesa. Depois ela ia esquentando, a faixa ia abrindo. Daqui a pouco esticava a TV toda. Às vezes aparecia a metade de cima embaixo e a metade de baixo da imagem em cima. Você tinha que mexer no seletor, ajustar vertical e horizontal. Por que eu estou falando disso? É a televisão que você não ligava para assistir na hora. Ela tinha que ir esquentando aos poucos para dar resultado. Às vezes, quando eu falo dos dons do Espírito Santo, a sensação que eu tenho é que eu sou que nem essas TV de válvula. Às vezes, a hora que liga a TV, parece que não está tudo muito pronto, não está tudo muito claro. E normalmente, à medida que você entra e começa a mover, a sensação que eu tenho, estou falando de mim, em termos práticos, é que você vai esquentando ali aos poucos e devagar. Então, quase sempre, quando Deus começa a me dirigir, me mover num culto, para mim, no início, parece que eu estou meio lerdo, parece que eu estou devagar, parece que eu estou que nem quando eu acordo de manhã, metade do cérebro congelado, né? As coisas ainda não são tão claras. Mas o que eu aprendi? Que o resultado é que é sobrenatural, é espetacular. O processo pode ser simples. Então, estou falando com vocês e eu senti de contar essa história da questão, né, da coluna, de como eu vi a senhora me jogando na fogueira no início. Agora eu simplesmente senti de Deus e vim para o lado de cá. Por quê? Eu sinto que eu vou começar dando um exemplo com alguém que está aqui perto de mim. Eu suspeito que a gente tenha alguma mulher, alguma irmã, porque isso mexeu comigo enquanto eu estava contando a história da mulher. Então agora isso é minha dedução. Eu sinto que a gente tem alguém por aqui perto de mim, que está com alguma dor aqui nessa altura, perto do pescoço e da nuca. E que está doendo agora. Está doendo agora ou só de vez em quando? Ok. Outro dia alguém falou, pastor, como você sente a proximidade? É tipo brincar de tá frio, tá quente? Falei, mais ou menos. É sério, não tem uma explicação para isso. Eu só me senti atraído até aqui. Eu posso, às vezes, gastar um tempo um pouquinho mais, orando, esperando, e às vezes eu faço isso. Eu posso explicar para vocês o quão simples a coisa funciona para mim. Você pode vir aqui um pouquinho? Vou pedir para você sentar nessa cadeira, o mais reto que você puder. Eu vou pedir para fazer o check-up. Você segura isso para mim? Levanta as duas mãos para cima. Tá tortinha. Tem uma caneta aí, não?
Vou imitar meu primeiro dia em tudo. Vocês estão mais no fundo aí, dá para perceber a diferença de uma mão para outra? Agora isso aqui que eu falei, ó, desculpa, tá? Mesmo que puxe ela, essa mão, desculpa, você é tipo a cobaia, não vai para o lugar. Agora fica olhando isso. Você não vai ter como ver daí. Vamos filmar para ela. Coluna em direita. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não assusta que vai puxar aí, vai torcer um pouco. Vai ficar até maior. Glória a Deus. Vê se aliviou a dor aí. Aliviou, sumiu. Sumiu tudo. Sumiu um pouco. Tudo, tudinho. Hã? Tem um pontinho. Então nós vamos fazer mais uma coisa. Pastor, por que o senhor está perguntando? Normalmente, se ela tiver só aquele problema, era para não ter nada. Eu estou com a sensação que Deus quer fazer alguma coisa a mais. Pode ser que a coisa a mais seja outra coisa. Pode ser que a coisa a mais seja terminar ali o que começamos. Eu vou pedir a liberdade de fazer outro check-up. Você está bem encostado até lá? Deixa só medir seus joelhos. Você está vendo que eles estão iguaizinhos aqui? Estica as duas pernas um pouquinho. Você consegue ver a diferença dessa sola para outra? Agora deixa eu voltar de novo aqui. Não é o seu quadril todo, senão essa diferença estaria aqui no joelho. Você costuma sentir dor na base da coluna também ou era só em cima? Em cima e embaixo. Você tem a sensação às vezes quando debruça para escovar os dentes com a perna fica meio solta? Hã? É. Já teve de vez em quando a sensação que a barra da calça não está batendo? Também. Já viu que um tênis gasta mais do que o outro, um sapato mais do que o outro? Não percebeu isso? Gasta mais. Todos esses 4 sinais, a minha medição, as 3 perguntas que eu te fiz, indica que tem um encurtamento nessa perna. E é do joelho para baixo, que o resto está tudo certo. Agora, eu tenho certeza, eu não tenho um pingo, nadinha de dúvida, de que Deus vai resolver isso aqui agora. Então, esse diferente da mão, você consegue ver. Você está vendo de novo a diferença ali, na sola? Consegue ver daqui? Fico olhando isso. Em nome de Jesus. Na autoridade e no poder do nome de Jesus. Falamos um milagre nessa perna. Cresça. Em nome de Jesus. O que você sentiu aí? Vê se aquele pontinho chato que estava ali ainda está aí. Levanta e vê se. Se tiver, me fala. Sumiu, sumido. Não está com dó de mim? Eu brinquei, está com dó de mim. Às vezes eu preguei num culto. Eu tinha levado na viagem comigo um discípulo. Eu preguei um assunto que era o que a gente tinha trabalhado na vida dele. Quando eu fiz o apelo, ele saiu correndo. Foi o primeiro, correu para frente. Se ajoelhou lá na frente. Eu pensei, uau. Depois fui falar, amigo, achei que esse assunto estava resolvido na sua vida. Ele falou, e tá. Eu falei, mas tu correu primeiro. Ele falou, não, o senhor estava pregando, ninguém dá a glória a Deus. Pensei, um povo coração duro, vou abrir caminho. Eu falei, tu tá de brincadeira. Ele falou, não, estava te ajudando. Eu falei, eu não preciso da sua ajuda. Algum homem ficou sentido quando eu estava por aqui, que eu falei de mulher, não falei de homem. Tá doendo agora ou não? Onde dói? Posso fazer o check-up? Acho interessante que olhando isso aqui não parece ser nenhuma diferença tão exagerada como o primeiro caso. Vamos deixar claro que o título de mais tortinha ainda é dela, não dele. Mas a sensação que eu tenho dentro de mim, como foi no caso dela, de que isso não vai subir só esses 2 centímetros, se é que chega a isso. De alguma forma parece que Deus vai mexer um pouquinho mais ali. Então
primeiro eu vou puxar para vocês verem que sozinho não vai.